Sejam muito bem-vindos ao meu Diário com Deus. Antes de começarmos, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma leitura da palavra de Deus. Amém? Então vamos à leitura. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia aqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram. As filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí, então, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Foi da vez que ele falou com Noé, porque achou graça em Noé, que era o único de todos os moradores da terra na época, que o Senhor Jesus achou graça nele, porque ele era diferente dos outros. Ele era obediente ao Senhor Jesus e cria no verdadeiro Deus, né? Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de Jofé, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. O betume era para não apodrecer a madeira. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, morrerá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto,
e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfareis de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e de todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado,
e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e de todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Amém, amados? Então, esse foi o querer de Deus, né? Na época de Noé, que ele viu que os homens eram más, né? Mas só que o Noé era verdadeiramente um homem de Deus, que o Senhor Jesus se agradou dele, e ele deu essa incumbência a Noé para fazer a arca, e Noé obedeceu, né? E graças a Deus por isso, que até hoje, né, a humanidade está, né, graças a Deus, porque Noé foi pela obediência de Noé, porque o Senhor Jesus, ele se revoltou com os seres humanos, né, com os homens, que ele se arrependeu de ter feito o homem, porque ele viu só decadência, né? Então, graças a Deus por isso, porque Deus é misericordioso, por causa de um só homem, né? A nossa geração ainda existe. O Senhor Jesus não desistiu de nós por causa de uma pessoa. Então, nós, graças a Deus, temos essa esperança em Deus, essa confiança em Deus, de que o que nós fazemos na nossa vida, no decorrer dos dias, que o que deve acontecer dentro de nós, é nós agradarmos a Deus em obediência, porque não é difícil, quando nós queremos, na verdade, obedecer a Deus. É só fazer o que Ele não se agrada, né? E a fé que nos renova a cada dia, é obedecê-lo em espírito e em verdade. Né? Amar o próximo como a nós mesmos, né? Hoje em dia as pessoas, né, não tem mais aquela... não querem nada de Deus, né? Só querem vaidade, só querem coisas mundanas, né? Está ocorrendo o que está ocorrendo hoje, a mesma coisa do tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra, ainda pior, não é? Está ocorrendo, mas existe fiéis na terra, não é? Muitos fiéis na terra. É por isso que o Senhor Jesus ainda não voltou, não é? Porque ele está adiando assim os dias por causa ainda dos fiéis da terra, para esses fiéis evangelizarem aquelas pessoas, né, que querem aceitar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não quer perder ninguém para o mal, né? Mas infelizmente muitos vão perecer. Dessa vez no fogo e no enxofre, não é mais nas águas, como foi na época de Noé. É fogo e enxofre desse jeito, não é? Mas tem esperança. Mas vamos fazer o que é correto, vamos morar no céu junto com o Senhor Jesus lá. Lá não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver tribulação. Lá só vai haver alegrias, só gozo na alma, só cânticos de adoração a Deus, só refrigério na alma,
só paz interior, só alegrias, alegrias, verdadeiramente alegrias. Se inscreva. Não é? Então, graças a Deus por isso, porque o plano da salvação, ele é para todo ser humano, porque o Senhor Jesus, ele, quando ele morreu na cruz, foi para todos, ele nos comprou com seu sangue, foi toda a massa humana, todo ser humano. Então, amados, não vamos rejeitar esse preço tão valioso, não é? Esse chamado. Então, vamos fazer o que é correto aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele esquadrinha os corações, nossos corações, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque na verdade nós não nos conhecemos. Não, porque a carne ela engana, a carne ela salta para o mal, sabe? E só mesmo com o poder de Deus dentro de nós é que nós nos controlamos. Só com o Espírito Santo dentro de nós nos controlamos, nós podemos vencer o mal, vencer a nós mesmos. Oração. Amém? Amém? E obedecendo ao Senhor Jesus, não é? Então é isso, amados. Se inscreva. Eu peço a vocês, amados, que se inscrevam no canal. Apoie, né? E no canal Meu Diário com Deus, deem um like e comentem. Amém? Então, por enquanto é isso, a palavra por hoje. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.